pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. E a história de hoje é nitroglicerina pura, fogo no parquinho, fire no playground. Gente, olha, eu achava que eu aprontei, hein? Mas quando eu leio a história de vocês, eu penso, meu Deus, eu era uma pamonha, sério. Hoje eu me considero uma pamonha. Bom, vamos lá a história de hoje. Não sem antes vocês deixarem aquele joinha, se inscrever no canal. A playlist do Mundo Gringo tá aqui embaixo no box de informação. O e-mail para você mandar a sua história, né, também. Link lá do meu livro, grupo do Mundo Gringo. Mas tudo que você quiser saber. E claro, me segue lá no Instagram, @Dani Delanos. Aliás, vou deixar um QR Code aqui na tela. Aponta aí a telinha a câmera do seu celular para ele. Você já vai em todos os meus links. Na minha lojinha da Amazon, tudo que vocês quiserem. Bom, vamos lá então a nossa história de hoje. Dani, me chamo Alice, tenho 23 anos, sou noiva. Antes de começar a te contar um pouquinho da minha história, eu gostaria de parabenizar o canal. Acho muito legal a forma que você conta a história das Alices e dos Romeus. Você teve uma excelente ideia de ter criado esse quadro e aberto esse espaço para que a gente pudesse contar de forma sigilosa situações que acontecem na nossa vida. Então, se quer contar, manda pra gente também, Romeus, Alices, todos bem-vindos. Espero que você tenha muita saúde para que você continue isso por muitos e muitos anos. Dani, como eu já mencionei acima, eu tenho 23 anos e sou noiva há 2 anos. Venho de uma família humilde, meus pais sempre foram bastante trabalhadores, porém ambos não concluíram sequer o ensino médio. Então eles nunca tiveram grandes oportunidades, sempre trabalharam de forma braçal e sempre trabalharam muito para poder me proporcionar, a mim e aos meus irmãos, ao menos o básico que uma família precisa para se manter. Apesar deles serem pessoas bastante humildes, eles sempre foram pessoas honestas, muito honestas, e por conta disso eu nunca tive o desprazer de passar por situações constrangedoras por conta de alguma pilantragem cometida pelos meus pais. Dani, com 14 anos eu comecei a trabalhar fora para ajudar no sustento da casa. Eu estudava pela manhã e trabalhava na parte da tarde, na casa de uma família. Eu tomava conta da filha deles. Desde muito nova eu sempre tive um amor muito grande por crianças. Tenho 2 irmãos que são mais novos do que eu, e sempre ajudei a tomar conta deles também. Desde cedo sempre me identifiquei bastante com crianças. Bom, antes de eu conhecer meu noivo, eu tive uma vida amorosa bem morna. Tive alguns ficantes, mas nada sério. Tanto que perdi a virgindade com meu atual noivo, eu já tinha 20 anos. Bom, eu conheci meu noivo quando eu tinha 19 anos. Nessa época eu tinha terminado meu ensino médio e eu estava num cursinho preparatório para ingressar numa faculdade. Eu consegui 75% de desconto para ingressar num cursinho famoso aqui da minha cidade. Foi a primeira vez que eu estudei num estabelecimento privado, pois durante toda a minha adolescência e juventude eu sempre estudei em escola pública. Logo que eu comecei a fazer esse cursinho, eu fiquei muito deslocada. A maioria dos alunos que estudavam lá tinha uma situação de vida muito diferente da minha. A maioria das pessoas da minha sala chegavam de carro, algumas até com carro próprio, outras com a família levando. E grande maioria dos alunos chegavam de casa, de banho tomado, cheirosos e perfumados. Eu chegava suada, cansada, muitas vezes com fome, pois eu saía direto do trabalho, que eu estava naquela época, e ia para o cursinho. Por conta disso, dessas coisas, Dani, eu me sentia uma estranha no ninho, sabe? Fiz poucas amizades nessa época. Foi nesse período também que eu conheci Arthur. Ele era uma pessoa muito diferente de mim. Além dele vir de uma classe social alta, ele também era bastante comunicativo e por conta disso, ele tinha a turminha dele do cursinho. Com o passar do tempo, Arthur foi se aproximando de mim e começamos a criar uma amizade. A princípio, eu jamais imaginava que aquela amizade poderia dar em alguma coisa. E te juro que eu não tinha nenhuma pretensão disso. Pois meu foco naquela época era estudar, ingressar na faculdade e dar um futuro melhor para mim e para minha família. Porém, o destino acabou colocando algumas pessoas no nosso caminho, que a gente jamais imagina. Desde que o cursinho começou, eu sempre reparava no Arthur,
pois ele era um rapaz muito bonito. Ele estava sempre arrumado e também a simpatia me chamava a atenção. Pois, diferentemente da grande maioria dos alunos da sala, ele sempre me cumprimentou, nem que fosse com um simples boa noite. Isso me fez notar que ele era uma pessoa diferente. Só que na maioria das vezes não passava de um boa noite. Até que um dia saí do cursinho por volta das 10 da noite. E nesse dia do nada caiu uma chuva, mas uma chuva torrencial. A chuva foi tão forte que causou um apagão. E eu fiquei no ponto de ônibus praticamente ilhada e no escuro. Não tinha uma alma viva sequer naquele ponto. Eu já estava encharcada, assustada, até que Arthur encostou o carro, abriu a janela e perguntou para onde eu iria. Falei que eu estava indo para o terminal, para lá pegar outro ônibus para minha casa. Ele então me ofereceu uma carona. Falei com ele que não precisava, que eu não queria atrapalhar, mas ao mesmo tempo estava torcendo para ele insistir, pois eu já estava com medo de ficar ali sozinha. Ele então falou que era para eu parar de bobagem, pois ele não ia me deixar ali naquela chuva, que era perigoso, uma menina linda como eu ficar naquela escuridão. Agradeci pelo elogio e gentileza e entrei no carro. Assim que eu entrei, ele me ofereceu um casaco que ele tinha no banco de trás e me aconselhou a tirar a blusa de frio que eu estava usando, que a essa altura já estava encharcada. A distância entre o cursinho até a minha casa era 20 minutos no máximo. Porém, aquele dia, por conta da chuva e do blackout, demoramos quase uma hora para chegar até na frente do terminal. Nesse período, conversamos sobre várias coisas e comecei a falar um pouco sobre mim. Nessa época, eu trabalhava como caixa numa farmácia. E contei um pouco da minha rotina para ele, falei que eu saía por volta das 6 da manhã de casa, eu entrava na farmácia às 8, de lá eu ia direto para o cursinho. Ele se mostrou surpreso de como era a minha correria do dia. Ele me contou que trabalhava na empresa do irmão, mas que por conta dos estudos ele estava trabalhando somente meio período. Falei que felizmente eu não podia me dar esse luxo, pois era com o meu dinheiro que recebia da farmácia que eu pagava os 25% de mensalidade do cursinho que ainda mantinha, né? Mas em momento nenhum essa conversa teve algum tom de vitimismo e a conversa foi seguindo para outros assuntos. Assim que chegamos perto do terminal, ele falou que não teria coragem de me deixar no terminal com aquela chuva, que ele me levaria até em casa. Falei com ele que não precisava. Era um ônibus que era 10 minutos rápido, eu estaria em casa. Ele falou que jamais teria coragem de me deixar no terminal embaixo daquela tempestade. Falei que meu bairro era um bairro muito simples e que ele poderia, sei lá, ser até perigoso ele voltar sozinho. Ele falou que não precisava me preocupar, pois ele era acostumado a andar por várias quebradas. Assim que chegamos na porta da minha casa, eu agradeci e fui devolver o casaco dele. Ele então disse que não era para eu me preocupar, que depois eu devolveria. Nos despedimos e sequer trocamos telefone. Nesse dia fiquei impressionada com a gentileza de Arthur. Depois disso, Dani, começamos a ficar muito próximos e começamos uma amizade legal. Por várias vezes ele fazia questão de me dar carona, nem que fosse até o terminal. Um determinado dia, uma dessas caronas, ele me convidou para ir com ele no cinema no final de semana. Eu aceitei. E nesse dia que fomos ao cinema, acabamos ficando pela primeira vez. A princípio, não engatamos um namoro logo de cara, não. Mas esporadicamente a gente acabava ficando nessas caronas que ele ia me dando. E pouco a pouco eu fui começando a me interessar por ele. Depois de um tempo que a gente estava nesse enrolo de ficar esporadicamente, ele me chamou para namorar. E com o tempo assumimos nosso namoro para as pessoas do cursinho. Também para a minha família e para a família dele. Logo que conheci a família dele, eu senti que a mãe dele me olhava um pouco de rabo de olho. Acredito que tenha sido pelas minhas condições financeiras, pois existe uma discrepância entre a situação financeira minha e da família dele. Porém, quero ressaltar aqui que os pais de Arthur em si não são nenhum milionários. Mas o irmão mais velho de Arthur, Júlio, ele é 10 anos mais velho que Arthur, ele começou nos negócios desde cedo e prosperou muito. E hoje tem uma situação extremamente confortável. Porém, eu só fui conhecer Júlio pessoalmente quase 6 meses depois que eu já estava namorando Arthur. Durante esse período, eu também fui ganhando a amizade e a confiança da minha sogra. O dia que eu conheci Júlio foi no aniversário do Arthur. E desde esse dia, notei que Júlio me olhava com outros olhos. Ele ficava me encarando com um olhar diferente. Nesse mesmo dia também conheci a família de Júlio
inclusive sua esposa, Mariana. Uma mulher completamente soberba, que mal me cumprimentou quando Arthur me apresentou a ela. Mariana é daquelas peruas que se acham acima dos outros e não faz questão nenhuma de ser simpática. Inclusive, depois que eu fiquei mais próxima da família de Arthur, eu descobri que boa parte da família dele tem horror a ela. Inclusive a mãe de Arthur. Segundo as más línguas da família de Arthur, a Mariana era garota de programa quando era mais nova e conheceu Júlio em um desses programas. Se isso é verdade ou não, até hoje eu não sei. Mas ela tem todo o biotipo daquelas mulheres que fazem tudo para estar por cima e que não faz a mínima questão de ser simpática com ninguém. Daí meu namoro foi seguindo numa boa com Arthur até a gente ficar noivo. A propósito, nosso noivado foi um caso à parte, pois eu mesma não achava que aquele era o momento para a gente ficar noivo. Ambos estavam começando uma faculdade e nesse período Arthur estava desempregado, pois o irmão dele tinha demitido ele por conta das faltas e dos atrasos dele. Então, naquele momento, a única fonte de renda era minha, com o salário que eu ganhava na farmácia. Então, a gente não tinha sequer como pensar em casamento, pois a renda que a gente tinha sequer dava para eu me sustentar, quanto mais começar a pensar numa família, né? Com o passar do tempo, Arthur também foi ficando mais relapso com a vida acadêmica dele. Faltava aula, não corria atrás de nenhum emprego e começou a ficar bastante diferente. Ele, que sempre foi uma pessoa muito comunicativa, foi ficando cada vez mais triste e retraído. Inicialmente eu cheguei até a achar que Arthur tinha algo a ver com a nossa relação. Ou até mesmo que Arthur estava fazendo uso de drogas. Mas ao mesmo tempo fomos descobrindo que Arthur estava entrando numa fase depressiva. Ele não tinha ânimo para nada. Esse período foi um período bastante complicado na nossa relação, pois como eu não sabia muito bem o que estava acontecendo de fato, o nosso noivado ficou por um fio. Começamos a ter brigas constantes, pois eu cobrava o Arthur de procurar um emprego, de se colocar no mercado de trabalho, e ele raramente corria atrás. Algumas vezes até surgiam algumas oportunidades, mas ele deixava passar. Isso foi me angustiando. Mas com o tempo, Arthur foi se abrindo para mim, para a família dele. E como ele estava se sentindo e com apoio, né, ele começou a buscar tratamento. Hoje ele está muito melhor psicologicamente, porém ainda ele não conseguiu se estabilizar profissionalmente. Pelo menos já voltou para a faculdade. Dani, eu acho que Arthur é meio frustrado. O irmão dele teve uma ascensão enorme na vida profissional, enquanto Arthur não conseguiu decolar nesse sentido. Tudo que ele tem é graças aos pais e ao irmão milionário. Por mais que eu tenha uma relação muito boa com a minha sogra, é notória a forma que ela valoriza o sucesso de Júlio em todos os momentos. Eu acho que isso acaba incomodando Arthur, até chegar a um ponto dele quase se afundar na depressão. Bom, nesse período que Arthur estava fazendo acompanhamento psicológico e psiquiatra, Júlio me telefonou. Falou que queria conversar comigo e perguntou se tinha como marcar uma agenda comigo, para a gente ter uma conversa no escritório dele. Perguntei se ele poderia adiantar o assunto, ele falou que preferia conversar pessoalmente. Mas com certeza seria algo bom para mim. Falei com ele que eu saía da farmácia às 18 durante a semana e geralmente ia direto para a faculdade. Mas que caso ele pudesse me atender depois desse horário, eu faltaria um dia de aula e iria no escritório conversar com ele. Bom, marcamos então uma data direitinho. Ele me pediu só para eu não comentar nada com o Arthur da nossa reunião. Na hora achei aquilo até estranho, mas como o Júlio é um homem muito importante e sempre se mostrou um cara de poucas palavras, achei melhor nem questionar. No dia marcado, consegui sair um pouco mais cedo da farmácia. Peguei o ônibus e fui para a empresa dele. Assim que cheguei lá, fiquei impressionada com o escritório. Era um conglomerado de salas que ocupa um andar inteiro de um prédio muito chique. Fui recepcionada pela secretária particular dele, Dona Ilma. Ela me ofereceu um café e falou que seu Júlio estava em reunião, mas que era para eu aguardar, pois meu nome já estava na agenda dele. Enquanto eu aguardava, eu fiquei reparando todo o movimento no escritório e mais uma vez fiquei impressionada. Dessa vez com o número de pessoas também que trabalhavam lá.
pois era final de expediente e tinha um movimento ainda grande de pessoas circulando pelo andar. Esperei mais de 1 hora por Júlio terminar a reunião dele. Já era 7h30 da noite, Júlio saiu da sala com outros homens que estavam reunidos, cada um mais chique do que o outro. Me cumprimentou, me pediu desculpas pelo atraso e disse que teve um problema em uma das filiais da empresa. Pediu para esperar 5 minutos, pois ele precisava só dar um telefonema. Falei para ele ficar à vontade, que aquele dia eu não iria na faculdade, então eu estava com horário livre. 10 minutos depois, Júlio saiu da sala com a mochila dele e falou com Dona Ilma que já estava indo. Na hora eu cheguei até a regalar meus olhos, fiquei pensando, esse homem me fez vir aqui para nada? Mas antes de eu tirar minhas conclusões, ele me chamou e disse, Alice, me acompanha, vamos conversar num café aqui embaixo do prédio, pois hoje eu não tive tempo sequer de almoçar, preciso comer algo, pois se eu não comer algo vou ter nem forças para bater um papo com você. Então fomos. Bom, gente, assim que chegamos na cafeteria, que ficava numa galeria perto, ele pediu um suco, um lanche para nós dois, falou que iria direto ao assunto. Nessa hora eu tive até a liberdade de brincar com ele e falei, ufa, que bom que você vai direto ao assunto, pois eu já não estou me aguentando de curiosidade. Ele então falou que estava conversando com a mãe dele se mostrou muito preocupada com a minha situação e a situação de Arthur. Falou que tanto ele quanto a mãe já tinham percebido que eu era uma mulher muito batalhadora e que queriam me dar uma oportunidade. Então ele pensou, por que não dar uma oportunidade para ela na empresa, né? Ele falou que via em mim grandes possibilidades de alcançar êxito, pois era uma mulher muito inteligente, atraente, batalhadora. Ele foi direto ao assunto e me perguntou quanto eu ganhava na farmácia que eu trabalhava. Falei o salário. Ele me perguntou o valor do meu ticket de refeição. Eu falei o valor, perguntou se tinha plano de saúde, essas coisas, né? E perguntou da minha situação na faculdade. Depois que eu respondi todas as perguntas, ele me fez a proposta oficial. Me ofereceu inicialmente o triplo do que eu ganhava na farmácia. Falou que o ticket da empresa era bem maior do que eu ganhava e que o plano de saúde era um plano bem melhor do que eu tinha. Fiquei muito emocionada com a proposta. Porém, ele colocou só uma condição. Falou que eu teria que mudar meu horário na faculdade e me transferir para o turno da manhã, pois o cargo que ele estava me oferecendo exigia que eu ficasse na empresa pelo menos até as 20 horas. Falei com ele que essa questão de mudança de horário não seria um empecilho, mas que mesmo estudando pela manhã eu não conseguiria almoçar e chegar na empresa antes das 13. Ele falou que não teria problema, que não iria exigir que eu batesse ponto, mas sim que eu tivesse responsabilidade e dedicação, e que inicialmente eu ia começar a assessorar Dona Ilma, que era secretária particular dele há muitos anos, e aos poucos ele ia achar uma função para mim de acordo com a minha graduação. Falei que por mim estava ótimo, que só precisaria de um tempo para começar, pois eu tinha que resolver as questões burocráticas, tanto na faculdade quanto na farmácia, né? E ele então me deu 30 dias, me perguntou se era o suficiente. E assim que acabamos a conversa, ele perguntou se eu estava de carro e eu disse que não. Ele então deu um assobio, chamou um motorista de táxi que estava no ponto e pediu que me levasse em casa. Falei que não precisava, que eu ia de ônibus, que eu já estava acostumada. Ele falou que era para eu deixar de bobagem e pegar o táxi, que o pessoal daquele ponto prestava serviço para a empresa e que não era para me preocupar com o valor da corrida, pois era por conta da empresa. Antes de eu entrar no táxi, ele abriu a mochila, tirou um envelope que estava escrito noiva de Arthur e falou que era um dinheiro para ajudar inicialmente. Falei que não precisava, mas ele foi categórico e falou que era para eu pegar. Só pediu para eu não falar nada com Arthur sobre esse dinheiro que ele estava me dando, mas que eu poderia falar sobre a proposta do emprego. Peguei o envelope na hora e vi que estava bastante gordinho. Ele também me deu o telefone da Dona Ilma e falou que era para eu manter ela atualizada sobre como estavam os trâmites lá da faculdade, da farmácia, né? Bom, peguei o táxi e fui embora. Assim que cheguei em casa, cumprimentei minha mãe e fui correndo para o quarto para ver o quanto de fato tinha naquele envelope. Tinha R$7.000. Fiquei até trêmula, pois aquele valor representava 4 meses do meu salário. No mesmo dia, liguei para Arthur e conversei com ele sobre a proposta de emprego que Júlio tinha me feito e ele me deu a maior força para seguir em frente. No outro dia, conversei com a minha gerente na farmácia e fizemos um acordo para eu sair.
Ela só me pediu um tempo para arrumar alguém e que eu pudesse treinar essa pessoa. Paralelo a isso, também consegui mudar o turno da faculdade. E menos de 30 dias depois comecei a trabalhar na empresa de Júlio. Assim que eu comecei a trabalhar na empresa de Júlio, ele começou a liberar a Dona Ilma às 17 horas. E depois desse horário, eu que despachava com ele na sala dele. A princípio ele me tratava de uma forma muito respeitosa, só que com o passar do tempo ele começou a fazer vários elogios. Falava que eu era uma mulher muito inteligente, muito bonita, que eu tinha tudo para ir longe da empresa. Que eu tinha um futuro muito promissor, mas que era para eu tomar cuidado com a minha relação com o Arthur, pois ele era uma pessoa muito instável, principalmente no que se dizia a respeito a trabalho. Com o tempo também ele foi me pedindo para eu ficar até mais tarde com ele na empresa. Tinha as vezes que eu saía de lá às 9h30 da noite. Ele começou também a me dar com bastante frequência um dinheiro por fora do meu salário. Não era muita coisa, mas às vezes ele me dava R$500, R$700. Isso porque eu ficava até mais tarde na empresa. Até que um dia ele foi direto e falou que não estava conseguindo controlar o desejo que ele estava tendo por mim. Falei com ele que eu era noiva do irmão dele e que eu gostava muito do irmão dele. Ele disse que não queria que eu terminasse minha relação com o irmão dele e que nem ele ia terminar com a mulher dele, mas que a gente podia ter uma relação sigilosa. Desse dia eu fiquei muito perturbada emocionalmente. Falei com ele que eu estava ali para trabalhar. Ele então me pediu desculpas e falou que não tocaria mais naquele assunto. Semanas depois, Dani, chegou uma notificação no meu celular que tinha entrado um depósito na minha conta. Na hora eu fiquei surpresa, pois eu não estava esperando dinheiro nenhum. Ainda mais um valor alto. Quando fui ver de quem era o depósito, vi que eu não sabia quem era a pessoa que tinha mandado o dinheiro para mim. Cheguei a achar que estavam mandando para conta errada. E ali se acha assim, nossa, peraí, botaram dinheiro na minha conta, da onde veio isso? Tá errado, né? Não. No mesmo dia, Júlio me chamou na sala dele e perguntou se eu tinha gostado do presente que ele tinha colocado na minha conta. Perguntei como ele sabia que tinha entrado um dinheiro na minha conta e ele falou que ele tinha mandado uma pessoa de confiança fazer a transferência para mim e que eu poderia ganhar muito mais do que isso se eu fizesse algumas coisas que ele tinha vontade. Falei que não era certo eu fazer isso, pois eu era uma mulher noiva e ele um homem casado. Ele disse que estava alucinado por mim e que não mediria esforços para ficar comigo. Ele perguntou se eu não podia pelo menos realizar um desejo dele. Eu perguntei que desejo era esse e ele falou que era louco para ver meus seios. Eu dei uma gargalhada de nervoso e falei com todo respeito que ele só podia estar brincando, né? Ele falou que estava ficando maluco por mim. Que desde que ele me viu de biquíni no clube que a família dele, do Arthur, frequentam, ele ficou alucinado de vontade de ver meus seios. Depois de muito ele insistir, eu falei com ele que eu iria mostrar, mas que não era para ele tocar neles, e ele concordou. Então eu tirei minha blusa do uniforme, tirei o sutiã e mostrei meus seios para ele. Nessa hora esse homem ficou louco. Ele perguntou quanto eu queria para deixar ele tocar neles. Eu falei com ele que eu não deixaria, mas que ele podia ver por mais alguns segundos. Deixei ele apreciando por uns 2 minutos e coloquei minha roupa novamente, meu uniforme. Assim que saí da sala dele, fiquei um pouco arrasada. Eu me senti usada, porém as ajudas financeiras dele eram tão generosas que eu também estava começando a ficar perturbada com aquele jogo dele. Ao mesmo tempo que eu não estava me sentindo confortável com aquela situação, eu também não tinha vontade nenhuma de pedir demissão. Outro dia, já eram 9 da noite, eu e ele na empresa, ele me chamou para ir na sala dele. Assim que entrei, ele estava com uma garrafa de uísque em cima da mesa e me convidou para tomar uma dose com ele, pois ele estava comemorando um excelente negócio que ele tinha fechado. Falei com ele que eu não tinha o costume de beber bebida alcoólica, ainda mais uísque, mas ele insistiu e eu aceitei tomar uma dose. Poucos minutos depois, ele falou que tinha uma proposta para me fazer, que ele iria me dar uma bolada, mas que ele queria que eu ficasse nua na sala dele. Novamente falei com ele que aquilo estava errado, que eu era noiva do irmão dele, só que ao mesmo tempo que eu falava isso, a minha mente já estava ali pensando quanto seria essa bolada que ele ia me dar. Gente, eu fui ficando maluca. E antes de eu imaginar quanto seria,
ele tirou da gaveta 10 mil reais. E ele disse: só vê, eu não vou tocar em você. Ele só queria que eu ficasse ali, 20 minutos sentada nua na sala dele, enquanto ele tomava o uísque dele. E eu falei que eu aceitava, mas que seria a última vez e também que não era para ele me tocar, pois eu não queria trair o irmão dele. Ele falou que não ia me tocar e que só queria ficar apreciando meu corpo enquanto ele bebia. Comecei então a tirar a roupa e a princípio fiquei com uma calcinha que eu estava. Ele implorou para que eu tirasse minha calcinha e depois eu fiz um charminho e eu tirei. Fiquei mais ou menos uma meia hora na sala dele. Ele pedia para eu sentar de perna aberta, para eu pegar a caneta que estava no chão, para que eu desfilasse, essas coisas. Dani, depois disso já rolou algumas situações desse tipo, mas sinceramente nunca rolou nada entre a gente, físico. Eu tenho pra mim que o Júlio tem problema de ereção, por isso ele nunca insistiu em transar comigo. Eu também nunca tive nenhuma vontade de transar com ele, mas sinceramente eu não sei se recusaria, dependendo do tamanho e da generosidade dele. Nunca tive nenhum tipo de sentimento por ele. Na verdade, eu acho ele asqueroso em vários momentos. Porém, essas ajudas que ele tem me dado, tem me ajudado a fazer uma boa poupança. Fora isso, há alguns meses a dona Ilma se afastou da empresa por problemas de saúde e ele me deu ainda um aumento na carteira. Eu sei que ele pode estar aumentando meu salário para camuflar na minha família e principalmente no Arthur os gastos que eu tenho atualmente. Pois depois que comecei a trabalhar na empresa de Júlio, eu já consegui financiar um carro para mim e também já dei uma boa repaginada no meu guarda-roupa. Tenho também alguns luxos que eu não tinha como antigamente. Hoje, por exemplo, eu posso ir num salão de beleza quase todo final de semana. Fora isso, eu também ajudo muito em casa. Inclusive, recentemente, ganhei uma bolada de Júlio e peguei parte desse dinheiro e troquei todo o piso da casa da minha mãe. Eu não sou nenhuma idiota. Eu sei que esse dinheiro extra que Júlio me dá é por conta do fetiche que ele tem por mim. E que isso pode acabar de uma hora para outra. Mas, sinceramente, isso está se tornando um vício para mim. E cada vez mais eu me sinto menos mal quando ele me chama para ir na sala dele. Quanto a Arthur, Dani, eu não sei qual vai ser o futuro do nosso noivado. Ele está cada vez mais acomodado com a vida. Mesmo ele tendo retornado para a faculdade, ele ainda não consegue ficar um pé em um trabalho. E isso já tem me cansado bastante. Mas eu ainda não penso em terminar com ele. Por diversas vezes, ele já comentou comigo que ia pedir a Júlio para recontratar ele. Mas tenho muita dúvida que isso possa acontecer. Até porque Júlio anda tão obcecado em me ver me exibindo para ele que eu acho que ele não colocaria Arthur para trabalhar na mesma empresa. Bom, Dani, às vezes me bate uma sensação de estar traindo o Arthur quando acontecem essas situações com o Júlio. Porém, muitas vezes também eu fico tranquila, pois nunca rolou nada entre a gente, que não fosse o meu exibicionismo. Às vezes também tenho medo de terminar o meu noivado com o Arthur, pois fico com receio de ser demitida. Pois muitas vezes eu me pergunto se essa tara que Júlio tem em mim não seria porque eu sou cunhada dele. Bom, Dani querida, essa é a parte da minha história. Vou terminando por aqui. Um grande beijo pra você, pro seu canal, que eu amo tanto. Só pra não esquecer, quero deixar claro que todos os nomes já foram trocados. Quem sabe futuramente eu não volto aqui pra contar sobre meu futuro pra vocês. Eita, gente, me deu até calor. Nossa senhora, já tá calor aqui hoje, né? Nem das histórias, nem sei o que te falar. Olha, vamos começar por partes, né? Eu acho... Vamos lá. Que, gente, não adianta. Quem não gosta de dinheiro? Quem não gosta de dinheiro? E não vem me falar aí, que... Cara, todo mundo gosta de dinheiro. Aí quem não gosta de se sentir desejada, né? E quem não gosta de ter um homem poderoso desse querendo você, fazendo essas coisas pra ter você... E sempre você ganha essa bolada ainda sem um homem precisar encostar um dedo em você, né? A gente vê aqui no canal todas as mulheres que conhecem homem online, se mostram na câmera, e só ganha dor de cabeça, né? Você pelo menos tá tirando ainda vantagem nessa situação. Mas vamos lá.
Vamos começar por Arthur, né? Que, ai, amiga, assim, era bonzinho, bonzinho, mas já caiu no meu conceito, né? Porque, olha, sinceramente, eu falo pra vocês, eu nunca fui atrás de homem rico, mas eu sempre quis um homem esforçado. Eu sempre falei isso na minha vida, sabe? O cara tem que ser esforçado, o cara tem que ir atrás das coisas que ele quer, porque eu vou te falar, também ficar com parasita não rola. Ainda mais você que é uma menina nova, ok, o Arthur pode ter todas aí as qualidades dele, mas será que é o tipo de marido que você quer? Porque você, eu não tô falando que você faz é certo ou errado não, tá? Pra mim a única parte errada aí, a mais errada, é que o cara é irmão do Arthur, porque se o cara não fosse irmão do Arthur, sinceramente, claro, não tá certo, mas eu acho que seria menos errado, você tá me entendendo? Mas vamos lá. Eu acho que você já perdeu o tesão no Arthur. Cara, o cara tem... Você tem que admirar a pessoa. Eu falo isso pro Marcos, sabe? Eu falo assim, Marcos, eu admiro meu marido, eu admiro a força dele sair pra trabalhar, sabe? Dele querer mesmo... o Marcos corre atrás mesmo, ele gosta de dinheiro, ele gosta de fazer dinheiro. Ai, mas o dinheiro... Gente, o dinheiro ele é importante. O dinheiro te traz benefícios, o dinheiro te dá coisas que você... Tem coisas que o dinheiro ele compra, né? Como você passar umas boas férias nos lugares, você ter uma roupa legal, você tá com... Não é o tudo, você tá me entendendo? Mas com a mulher também que não quer saber que você tá no final do mês, suas contas estão pagas, né, sua geladeira tá cheia para os seus filhos. Com a mulher, você quer estar com um homem, um atraso de vida, sentado no seu sofá o dia inteiro jogando videogame? Não. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. O homem tem que correr atrás. Tô falando que ele tem que ser, né, o homem mais rico do mundo, mais milionário, o homem... Não! Mas ele tem que ser um homem que corre atrás. Ele tem que ser um homem que vai atrás das coisas que ele quer, pensando em dar o melhor para a mulher dele. Vamos botar assim, para a família dele. Então eu acho que nessa parte aí, Arthur já está deixando a desejar, tá? Arthur já está deixando a desejar. Já o irmão dele é aquela coisa daqueles homens que... É asqueroso isso? É asqueroso. É bem aquela coisa daqueles homens que tem grana e acha que pode ter tudo, né? E você, querendo ou não, já entrou nesse jogo dele. Você já está dentro do jogo dele, você já está fazendo isso. E quando eu falo pra vocês que o dinheiro ele tem uma força muito grande, você tá vendo, você foi conseguindo aí melhorar a sua situação de vida, você só andava de ônibus, você já financiou o carro, já trocou o piso da casa da sua mãe, já consegue... Gente... Não adianta, eu posso falar que é errado, é isso, é aquilo, mas quem não gosta? Eu ia estar sendo hipócrita aqui de falar pra vocês que a mulher, primeiro, ela não gosta de se sentir desejada. Mentira, ela gosta. Segundo, um cara aí nos seus pés, um cara poderoso desse, a maioria das mulheres gostam. E terceiro, você poder, com esse dinheiro, você tá mudando a vida da sua família. Você tá num emprego que você ganha, sei lá, 3 vezes mais que você ganhava, fora aí todo esse dinheiro que ele, né, te dá. Agora, se é um fetiche, lógico que é um fetiche, óbvio, né? Agora, se é um fetiche porque você é a cunhada dele, isso não sabemos, né? Mas... E também esse fetiche pode ter certeza que também vai passar logo. É bem o que você falou, né? Se você tá aproveitando, aproveita mesmo, faça sua poupança, porque é um fetiche que passa logo. Eu não acredito que ele vai ficar nesse fetiche com você também aí o resto da vida dele. Mas, é igual eu tô falando, eu acho que você já entrou aí nessa dominação nele na sua mente. Você mesmo fala, você já não fica nem tão bravo quando ele te chama na sala dele. Você já sabe que você vai pra sala dele, você vai ganhar uma bolada e não vai, né, fazer nada. Você já não tem mais a consciência pesada, né? Então, assim, você já tá lá não feliz com o Arthur, já não sabe nem se esse noivado vinga, se esse casamento vai pra frente. Então, eu acho que o Joel, né, já meio que dominou a sua mente aí, entendeu? É aquela coisa, gente, você dá o que eu quero e eu te dou o que você quer.
é mais ou menos assim, sabe, que funciona, né? Com esses homens muito poderosos, muito ricos. Você dá pra ele o que ele quer e ele te dá o que você quer e é isso. Amiga, eu acho igual eu tô te falando. Não vou falar pra você o que você tem que fazer, porque eu acho que isso aí você que tem que saber, né? Mas como eu falo pra todas as meninas aqui, aproveite, faça um bom pé de meia, guarde esse dinheiro, termine sua faculdade, né? A situação já aconteceu. Você vai pedir conta? Você não vai, porque você ganha muito bem pelo que você falou. Duvido que você peça conta. Você vai contar pro Arthur? Não acredito que você vai contar pro Arthur. Joel talvez continue te procurando mais umas vezes? Continue. Talvez ele tenha realmente problema de direção e só quer ali ficar no fetiche ali, no, né, voyeurismo ali, olhando, né? Que é uma forma também de sei lá, dele, como é que se fala? Dele ter prazer. Bom, cada um com sua cabeça. Agora eu acho que você devia repensar também no seu noivado, sabe? Pensar bem, é isso que você quer? É isso que você quer estar com o Arthur? Porque pelo visto o Arthur também não tá querendo nada fora do Brasil, né? Não corre atrás de nada, voltou pra faculdade, tá lá empurrando tudo com a barriga. Ok, teve lá os momentos, né, mais tristes de depressão, mas falou que ele já tava bem, tá se tratando. É que tem pessoas que é mais devagar do que as outras mesmo, não adianta, sabe? Eu já fui uma pessoa bem devagar, assim, na minha vida, sabe? De quase parando. Depois eu liguei no 220, quando a água bateu na bunda, minha filha, eu tive que ligar no 220 e tive que correr atrás das minhas coisas, que não tinha mais ninguém pra fazer isso por mim. E Arthur, sei lá, de repente tem os pais, tem aquela coisa, então fica ainda meio, sabe? Dependendo ali de papai, de mamãe. Ao contrário de você que trabalha desde os 14 anos de idade. Você sabe como é duro trabalhar, você sabe como é duro conseguir dinheiro, você sabe como foi duro você fazer o seu cursinho, né, que você conseguiu lá. Então pensa bem em tudo que está acontecendo na sua vida. Eu só te falo uma coisa, independente do que você decidir, que eu também não acho que você vai pedir conta, que você já falou que nem pensa nisso, faça seu pé de meia, não conte muito, né, com o ovo no fiofó da galinha, que ele vai ficar ali o resto da vida ali também te bancando com isso. E termine sua faculdade e é isso, sabe? Não tem o que eu falar agora. Eu vou falar o que pra você, né? Cortar o mal pela raiz? Duvido. O mal já tá aí, já tá abaixo da raiz, porque você, né, já não é uma, duas vezes. A não ser que você tivesse me escrito, Dani, ele me fez essa proposta, o que você acha? Aí é diferente. Não, mas você já tá lá no meio do maremoto, você já tá lá no meio do trem. Então eu vou falar o que pra você? Ah, minha filha, eu, sinceramente, guarde aí o que você tiver que guardar, faça aí o que você tiver que fazer, né, com o seu dinheiro, mas se forme, não largue sua faculdade, continue sua faculdade, né, faça seu pé de meia e volte aqui para falar o que você resolveu, porque ficaremos todas aqui muito curiosas com essa situação sua, tá bom? Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Deixe comentário, gente, eu sei que muita gente vai discordar de mim, eu tenho certeza que vai falar, Dani, mas isso é uma putaria e não sei o que. Gente, eu não tô aqui pra julgar o que ela vai fazer, ela já está fazendo, ela já está dentro do negócio. Já era, entendeu? Já está acontecendo. E eu não vejo, assim, ela apaixonada por esse Arthur, não. Ai, se eu visse que você era apaixonado por Arthur, talvez eu falaria, nossa, isso vai dar merda, pô, você tá com um noivo, né? Mas você não gosta mais do Arthur, tá na sua cara. Você já falou que o cara é devagar, isso e aquilo. Então eu não vejo mais um futuro seu com o Arthur. Aliás, Arthur devia ser a primeira das coisas que você devia resolver nessa situação. Pra também não ficar fazendo o cara perder o tempo dele, né? E já deixar ele dar um jeito na vida dele, tá bom? Beijo no coração e até o próximo. Tchau.